Para mim ele é um livro muito legal para a escola bíblica, né? A nova EBD e a EBD de sempre, porque o Lécio Dornas, o autor desse livro, ele de certa forma ele mostra que a gente precisa contextualizar o ensino na igreja, mas não necessariamente jogar a criança fora junto com a água suja da banheira. Então, vamos aproveitar as estruturas que a igreja tem e pegar essa estrutura para fazer uma educação religiosa de qualidade, em vez de necessariamente vamos acabar com tudo e agora, para que escola bíblica? Então a gente vai ter o culto da palavra de manhã. Só que assim, a escola bíblica tem seu lugar, a célula tem seu lugar, o discipulado tem seu lugar em todas essas instâncias, porque o discipulado ele pode acontecer no grupo, pode acontecer no mano a mano ali, tete a tete, no caso, o discipulado pode acontecer dentro de uma classe, na estrutura da igreja. E aí tem gente que, não, o negócio agora é discipulado tem que ser debaixo de uma árvore, entende? Assim, quando eu lembro que eu fui pregar numa igreja e o pastor pediu que eu falasse alguma coisa na praia do discipulado, e aí eu citei Filemon, quando Paulo fala sobre ter gerado Onésimo em cadeias. E aí eu estava falando que a questão do discipulado não é necessariamente uma classe, e não é uma coisa por um período de tempo, mas é a sua vida numa outra vida até o final. E aí eu falei um monte de coisa, e quando eu terminei, o pastor pegou a palavra e falou assim: olha, se você de repente não tem nenhuma técnica, você não tem nenhuma habilidade, não tem nada do tipo, se importar, já é o começo. Então você olha e vê assim, poxa, aquele cara que apareceu lá na igreja, ele veio no domingo, ele veio na quarta-feira, ele veio no domingo de manhã, e assim, ele vem sozinho, vai embora sozinho, ninguém fala nada. Aí de repente você poderia, boa tarde, como vai, você é de alguma igreja? Já é um começo. Ou de repente, se ele é um jovem, se ele é um ancião, se é uma mulher que vem com uma criança, se é uma moça que vem sozinha, se é uma senhora, chegar em alguém, né, no ministério equiparado e falar assim: olha, tem uma pessoa assim, assim, assim vindo direto, você sabe quem é? Não. Pô, o que você acha da gente chegar perto da pessoa, bater um papo e tudo tal? Porque a maioria das igrejas não tem essa cultura. A igreja virou praticamente um estabelecimento, a pessoa vem, participa do culto e vai embora. E quando ela é de alguma forma atendida, ela é atendida porque ela veio com a mãe, veio com o namorado, veio com o tio. Então aquela pessoa acaba sendo responsável por ela. Mas agora uma pessoa que fala assim: meu mundo está acabado, quer saber? Vou na igreja ver qual é. Um cara desse, quem se aproxima dele? Então, claro, de repente alguém vai, mas a minha faz, mas mesmo a sua fazendo, você sabe que não é uma coisa comum na maioria das igrejas, certo? E muitas vezes o membro deixa na conta do pastor, ou o pastor deixa na conta do dirigente, certo? E fica aquele negócio assim: o pastor vai ver quem é. Na correria, porque se a gente observar bem, as demandas da igreja fazem o pastor se preocupar com tudo, e menos com gente, porque assim, é documento, é obra, é o trabalho de uma ovelha preguiçosa. Então assim, resolver uma briga de crente, né? Então quando você vai ver, a parte mesmo de assim, chegar e: Daniel, como é que você tá, cara? Pô, não dá, porque tem infiltração. Cadê a comissão de obra? Entendeu? Aí quando você vai ver, tem problema com o vizinho, porque os adolescentes, na hora de ensaiar, botam o som tão alto que não é para eles escutarem no ensaio, eles querem que o vizinho escute. E aí assim, aí vai, resolve aqui, resolve lá e tal. E às vezes, por exemplo, Daniel está passando por um problema, mas eu estou lidando com as coisas que estão gritando. E o que está gritando? Confusão de membro, obra, documento, entende? O advogado, contador, engenheiro, pedreiro, ou então, assim, dependendo de onde é a igreja, que engenheiro que nada, quem sabe é nós, entende? Então, aí
depois tem que procurar um engenheiro para assinar a obra, né, que o multirão fez. E aí, entende nessa? O quê? Tá dando para entender? E numa situação dessa, e torta que não é de morango, né? Aí, por exemplo, e numa situação dessa, o trabalho mesmo do pastor, que é cuidar das pessoas, pô, fica lá para trás. Então, aí o que acontece? O membro da igreja às vezes não faz, porque ele entende que o pastor está lá para isso. E aí o pastor não faz porque ele está fazendo às vezes um negócio que é para o membro fazer e o membro não fez, certo? E aí eu lembro até de uma expressão sua, né? Porque assim, às vezes não é que o pastor ele quer fazer, mas é porque é o seguinte, ninguém está fazendo, né? Não sei se tu lembra disso. E aí, não, então não foi você não, deve ter sido, foi o Daniel. Aí nesse caso, em relação a isso, foi o Daniel. Então, por exemplo, às vezes essas coisas acontecem, né? E às vezes o dirigente, ele até percebe o visitante. Só que às vezes o dirigente, ele deixa até o visitante constrangido. O visitante, pela primeira vez, não, vamos e venhamos, digamos, você nunca entrou num centro de umbanda, você nunca entrou num terreiro de candomblé. Aí você chega lá por consideração de um parente. Você é crente evangélico, você foi lá por causa da tua tia, tua mãe, sei lá quem. Aí você chega lá, você já chega assim, pô, estou numa terra estranha. Aí digamos que de repente alguém vai dar algum tipo de destaque para você, aí todo mundo olha para você, como você ficaria? É só você se colocar no lugar do outro e pensar assim, é a mesma coisa o cara que não bota o pé na igreja, aí ele chega, todo mundo olhando para ele, e o pessoal batendo palma para ele, e o pessoal indo até ele, entende? E todo mundo rindo para ele, e o que acontece? Fica aquele clima que assim, por exemplo, o crente não, o crente, se você não fizer isso, fui naquela igreja, ninguém me reparou. O crente não, o crente gosta de uma purpurina, gosta de um holofote. Agora, o cara que não é crente, o que ele quer mesmo é ser acolhido. E ser acolhido não quer dizer necessariamente ser o elemento visado. Não estou, pelo amor de Deus, gente, não estou dizendo que não é para fazer isso na igreja de ninguém. Eu só estou dizendo que assim, tente se colocar no lugar dessa pessoa. Por isso que eu peguei uma coisa assim, bem diferente do que vocês estão acostumados. Né? Acredito que boa parte de nós aqui não está acostumado a entrar num terreiro de candomblé. Então, por exemplo, imagina, você nunca entrou. Se você já entrou, beleza, mas você nunca entrou. Ou então você de repente vai numa mesquita. Então você não sabe como as coisas são, você não sabe se pode entrar, você não sabe como pode se comportar, você não sabe nada daquilo ali. Então você já está numa situação que você fala assim, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Então, aí você está em qualquer realidade lá. Como, por exemplo, na igreja católica, apesar da gente ser cristão também, tem aquela questão da comunhão e a questão da excomunhão, pelo simples fato de assim, você divorciou, está indo para outro casamento, pronto, já deu ruim, tu já não pode mais participar da Eucaristia, certo? Aí é claro que ele vai dizer, mas eu vi o Bolsonaro. Então, né? Aí nesse caso, em relação a isso, né, por exemplo, desculpa, eu mexi numa área complicada, né? Mas assim, não. O fato foi porque eu olhei para ela, que só persistiu com a informação dessa. Ah, tá. Aí não, porque não assim, por exemplo, a gente lida com, mas não tem só a ver contigo não, ô Josiane, então, aqui tem todo um clima, e assim, e por incrível que pareça, vindo de lá da tua terra, mas aí, nesse caso, tem sim, aí, por exemplo, pergunta os mais antigos lá, como é que era aqui, se eu tocasse no assunto, mas aí, em relação a esse caso, observa bem, você não conhece nada, aí tu vai entrar lá e vai participar? Entende? Você lá sabe a questão de tem que ser batizado, crismado, primeira comunhão, não sei o que lá, porque a gente que é evangélico, né, pode casar 5 vezes e continuar participando da ceia. O católico é diferente, então assim, o negócio é mais sério nesse aspecto aí. Então, observa bem como é que são as coisas. Agora tenta se colocar no lugar do cara que você chamou para vir para a igreja.
Você não sabe, ele não sabe como é que são as coisas. Detalhe, sem falar que cada igreja evangélica é um universo. Por exemplo, tem igreja que tem a ceia ultra restrita. Só os membros daquela comunidade local podem participar da ceia. Tem aquela que é restrita, só os membros da mesma denominação. Tem aquela que é livre, pessoas de outras denominações podem participar. E tem aquela que é ultra livre, qualquer pessoa de qualquer religião pode participar da ceia. Aí o cara que não é crente, vai que ele pensa que uma ceia é igual a outra ceia da outra igreja, que comunhão, ceia, eucaristia, é tudo a mesma coisa. Então, assim, o cara fica meio na dele. Quem é que faz a ponte? O membro da igreja. É o membro da igreja que vai fazendo isso. E quando ele faz isso, ele já criou um elo. Criando um elo, quem sabe ali já está o teu primeiro discípulo. Porque é um coração aberto. Você não precisa ir lá para a praça, falar o plano da salvação, falar desde Adão até o Apocalipse, botar a mão na cabeça da pessoa, expulsar 7 demônios, para depois a pessoa ser um discípulo seu. Um visitante da igreja, um novo convertido da igreja, o filho da irmã fulana, né? o sobrinho da irmã Beltrana, o pai do irmão fulano, o avô do irmão Beltrano, ou seja, aquela pessoa que chegou lá, aquele adolescente que é neto do seu fulano de tal, que assim, pô, aquele cara foi lá só para agradar o avô, mas aí ele descobriu o projeto do futebol. Pô, quer saber? Não quero saber de igreja não, mas de futebol eu quero. E nisso vai, aí vamos lá, vamos orar, fulano ora, Beltrano ora, Zicrano ora. Chega o dia que ele fala assim, pô tio, posso orar também? E aí daqui a pouco, né, ele xingava o pessoal, rapaz, que isso, cara, pode não sei o que lá, tal. Eu participei de futebol, na minha época de Unijovem, com uma igreja, que assim, se a gente falasse assim, ladrão, não pode falar ladrão não, porque o pastor não quer. Aí a gente ficava assim, não pode falar ladrão, né? Então, aí o que acontece? As meninas sabem do que eu estou falando, né? Sabe, não sabe? Parabéns pela humildade. Mas o que acontece? Você está jogando bola, de repente vem um cara que vai roubar a tua bola, ladrão, aí tu já fica ligado, entende? E assim, mas na cabeça do pastor, falar ladrão era meio que assim, tá amaldiçoando, entende? Negócio mais ou menos assim. Então, observa bem como cada igreja é um universo. Aí você pegou aquela pessoa, adotou aquela pessoa, você pode inclusive, tem até um vídeo de humor do Jonathan Nemer, em que ele traduz para o visitante o que o pastor está falando na hora da pregação. Porque assim, hoje não é nem tanto, mas eu conheci uma geração de pregadores que assim, parece que para você ir para o púlpito, tu tem que falar difícil. Entende? Porque para mim, quando o pregador fala Augusto, eu estou pensando no Augusto ali, filho da irmã Severina, né? Então, porque Deus é sempre terno, o terno eu conheço, né? Agora o sempre eu não sei o que é. Então, aquelas questões, né, mais difíceis, e inclusive leitura bíblica, gente, leitura bíblica. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Pô, um cara que nunca abriu a Bíblia, como é que ele faz um negócio desse? Então, olha como é que assim, a coisa mais fácil do mundo para a gente seria ter discípulo, porque a igreja está sempre recebendo um visitante. Só que quando a gente fala de discipulado, a gente pensa o quê? Eu tenho que ir lá na praça e apresentar, né, a história de Adão e Eva, os 10 mandamentos, Davi e Golias, entende? Os salmos e tal, não sei o que lá, Apocalipse, e perguntar quem quer aceitar Jesus nessa noite. Então, quando assim, há muita coisa que a gente poderia fazer, e a educação cristã, ela de certa forma, ela vai ajudar o membro da igreja a ser um discipulador, se não vai, deveria, certo? Ajudar o pastor no aspecto didático e pedagógico, e claro, dependendo da humildade também, né? Também tem isso. Então, assim, a gente tem o caso de ajudar o pessoal da música em relação à doutrina, porque às vezes a pessoa ela quer cantar,
A música toca a emoção da gente, mas agora e a mensagem da música? Então eu ainda não assisti a terceira parte, mas eu assisti a 2 vídeos da Brasil Paralelo, né? É a primeira arte, e aí assim, que a gente vê que lá atrás a coisa era muito mais difícil, e aí você pegava a audiência para trazer para o nível da cultura, e aí vai chegando um período em que você vai pegando a cultura e levando até o indivíduo. E a terceira parte eu acho que deve ser mais grave, porque assim, onde eu parei estava em Beethoven, mas já havendo essa mudança de você, em vez de aumentar a qualidade da audiência, você diminuir a qualidade da arte, uma coisa mais ou menos assim. Tá dando para entender? Porque virou o comércio, a indústria fonográfica, porque antes a música ela ajudava a educar, ela fazia parte da igreja. Depois ela começou a entreter, e depois as pessoas começaram a pagar para assistir. Já que ela está pagando, ela tem que ser satisfeita e atendida. Na indústria fonográfica, então, isso se potencializa. E nesse caso, muitas vezes acontece isso. A gente tem uma música que atende o mercado, mas não quer dizer necessariamente que ela educa a nossa igreja. Então, como eu estava falando na minha igreja na quarta-feira, e assim, graças a Deus minha esposa não estava, porque senão o Espírito Santo ia falar comigo até chegar em casa lá no meu carro. Que eu estava falando, né? Por exemplo, você tem porque Gisele não é igual vocês não, minha esposa é um perigo. Então, assim, tem gente que fala assim, eu pergunto à minha esposa o que ela achou do sermão. Eu falo, eu não pergunto. Mas diz assim mesmo. Então, a respeito disso, o que acontece? Eu estava falando, você pega uma música evangélica que fala que vai chegar o dia que você vai chegar lá e as pessoas que te prejudicaram, elas vão pagar, entende? Elas vão ver você lá, entende? Deus colocando você lá em cima e elas vão estar lá embaixo, uma coisa mais ou menos assim, tudo tal. E aí você escuta uma música do mundo, que a gente diz que é do diabo, onde se fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí você pensa assim, peraí, como é que pode, no ambiente religioso, você tem uma música que te incentiva a querer vencer na vida, não para vencer para esfregar na cara de alguém. E aí você tem uma música secular que fala sobre a brevidade da vida e de você amar as pessoas, entendendo que, olha, a qualquer momento a vida pode acabar e que você precisa ser compreensivo com seus pais, porque vai chegar uma hora que você vai chegar lá e você também vai ser igual a ele, sem saber o que vai ser, sem saber como vai ser. Entende? Aí você olha e pensa o seguinte, né? Cadê aquela nossa preocupação em educar? Porque é nessa hora que o cara da música, o cara da educação vão ter problema com o adolescente na igreja, que vai falar assim, essa música é muito maneira, eu gosto dela, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar e dá vontade de correr. Só que é o seguinte, vamos deixar essa música para o nosso passeio, vamos deixar não estou dizendo essa música, tá gente, para quem gosta de pular, tá bom, Robson? Tem cara de que pula no culto. Não, o Robson tem cara de que pula no culto. Aí não é você não, Jandir, é o Robson. Então, aí o que acontece? Por exemplo, legal, essa música é muito maneira, essa música é muito maneira. Mas a gente não está falando aqui de divertir, a gente está falando de doutrinar. Então, já que é doutrinar, a gente tem que pensar em alguma coisa. Pode ser pop rock, pode ser rap, pode ser valsa, pode ser o que for, mas a questão é, qual é a mensagem? Acima de doutrinar, cultuar também. Você está elogiando a Deus acima de tudo. Exatamente, não é para você, é para Deus. Você não vai estar elogiando a Deus dizendo que você fazendo pela sua força vai pisar na cabeça dos outros, sendo que Deus fala na Bíblia que a vingança é minha, não é sua. Então, por que você quer se vingar? Quem tem que fazer isso é Deus. Eu estava até conversando sobre essa música da Mari, eu estava até conversando. Eu não falei o nome, você que está dizendo que é essa. Você que está falando aí, eu não disse nada. O meu amigo estava conversando, falando que o pessoal não entende a mensagem, porque
na verdade, a mensagem da música é que ela estava falando que no começo da carreira, isso é relativo à carreira dela, que no começo da carreira humilharam muito ela e que um dia ela sabe que Deus ia ajudar ela a chegar lá em cima e todo mundo ia ver que ela venceu. Eu falei, mas independente disso, olha o tipo de mensagem que ela está passando. Se é Deus ou não ajudando, ela não tem que falar sobre vingança. Isso não é um tema que você vai estar passando nada de especial para o coração de uma pessoa. Às vezes é uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece a Cristo, não sabe os princípios, não sabe isso da palavra que o que vinga a gente é Deus, não é a gente mesmo. Exatamente. Que a gente tem que dar outra face e a pessoa vai achar que ser cristão, ser filho de Deus é ser um vingador maluco que vai pisar na cabeça de todo mundo para todo mundo ver o quanto você é vitorioso. Até porque se você for crescer na igreja pensando nos canalhas, a sua motivação está invertida. Assim, você não está querendo vencer para agradar a Deus, você não está querendo crescer intelectualmente para agradar a Deus, você não está querendo prosperar financeiramente para agradar a Deus, não. O seu único motivo é esfregar na cara de alguém. Se essa pessoa morrer antes de você chegar lá, está arriscado você não ter mais o mesmo ânimo e ainda ficar magoado do tipo, fulano não viu, eu cheguei aqui e fulano não viu. E entende, assim, é uma motivação esquisita. Agora você percebe que, assim, olha o trabalho do educador e do músico na igreja. Entende, Di? Olha, a gente pode amar essa música, mas para culto, por exemplo, você tem até uma comparação que o documentário faz sobre a mentalidade religiosa em Bach e em Handel, quando, por exemplo, num caso você vê tudo voltado, né, até para a assinatura dele, só lhe deu glória, né, a Deus somente seja dada a glória. E aí, no caso de Handel, você já tem um aleluia para Deus, mas também tem um elogio para o rei, e aí o rei gosta, e aí é nacionalista, ou seja, a coisa vai do teocêntrico para o antropocêntrico até chegar nos dias de hoje. Que assim, não estou dizendo que é errado isso, mas a maioria dos pronomes está na primeira pessoa do singular, dificilmente está na segunda pessoa do singular. Você deve lembrar que há um tempo atrás, não muito longe, ao único que é digno de receber. E a maioria das coisas hoje tem a ver com o meu e com o eu. Não que, por exemplo, pode ser eu te adoro. Entende? O foco continua sendo ele, mas quando eu estou falando aqui o meu e o eu, é que fica aparecendo. Eu lembro de um videozinho do Leandro Carnal falando sobre a nova religião hoje, porque Deus não é Deus, Deus é o meu Deus, é um Deus que praticamente me serve, não eu o sirvo. É uma coisa mais ou menos assim. De repente no intervalo eu boto no grupo mandando para vocês. Entende? Porque assim, é um reflexo, um cara ateu, fazendo uma análise do cristianismo e fazendo uma leitura do evangelicalismo pós-moderno. E aí você olha e fala assim, caramba, o cara não está aqui dentro, mas ele está vendo com uma lucidez que a gente aqui dentro não está vendo. É incrível isso.